Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, agradecidos a Deus por nós nos encontrarmos uma vez mais para estudarmos a Palavra de Deus. Agradecemos a Deus por Ele nos dar este dia de vida, estes momentos para juntos meditarmos em Sua Palavra. E também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que compartilham os estudos com outras pessoas. Nós agradecemos a todos que oram pelo Ministério Hora Tranquila, que oram por cada um de nós aqui, da nossa família. E também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Terezinha Guerra, é de Vitória, no Espírito Santo. Alda Mota é de Itapetinga, na Bahia. Natir Alves e Haroldo são de Fortaleza, no Ceará. João Tacacu é de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Carla Otto e Estefânio são de Paraju, no Espírito Santo. Pedro Santana de Poconé, em Mato Grosso, e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado por este dia que nos concedes, obrigado por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para entendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos, Pai, que tenhas misericórdia de cada um de nós. Estamos em um novo ano. Que o Teu Espírito Santo esteja nos dirigindo, nos guiando em cada decisão que temos que tomar. Abençoa todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que passam por lutas, problemas, dificuldades, necessidades. Dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aqui nos encontramos para darmos continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo sobre a mensagem que o livro de Hebreus nos traz. E estamos esta semana falando especialmente de Jesus e o seu ministério. Jesus, ele é o nosso rei. Jesus, ele é aquele que veio e deu a sua vida em resgate de muitos. Ele está agora como mediador entre nós e Deus. E também Jesus, ele é o campeão das batalhas que ele tem enfrentado contra Satanás. Todas as batalhas Jesus venceu e vencerá. Jesus não perde uma batalha. Ele é o nosso Miguel, aquele que luta por nós nas nossas lutas e problemas que enfrentamos em nossa vida. Hoje nós queremos falar um pouquinho a respeito de Jesus como nosso sumo sacerdote. O sacerdote, nós sabemos, ele era o mediador entre o pecador, que levava a oferta para o sacrifício, e Deus. O pecador não podia chegar diretamente a Deus e oferecer o sacrifício. Era o sacerdote quem fazia esta mediação entre o pecador e Deus. E Jesus, então, ele hoje é o nosso mediador entre nós e Deus. Hoje nós não temos nenhum ser humano autorizado por Deus para que nós deveremos tê-lo como nosso mediador. É claro que nós pedimos a algumas pessoas que orem por nós, pedimos a líderes religiosos, pastores e outros líderes religiosos para que orem, mas o que nós podemos fazer é simplesmente orar, é interceder, é a oração intercessória. Mas o mediador é Jesus, porque quando nós vamos concluir a nossa oração, sempre nós dizemos em nome de Jesus, porque é somente Ele que pode mediar entre nós e Deus. Nós temos no Antigo Testamento algumas passagens bíblicas que nos mostram qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento. Vocês se lembram que Deus, ele pediu a Moisés que construísse um santuário para que ele pudesse estar no meio deles. E nesse santuário eram oferecidos então os sacrifícios diários. Havia um sacrifício diário de manhã e à tarde, e havia o sacrifício pelos pecados que as pessoas levavam à oferta. E então em Levítico capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe disse: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando você apresentar um animal como oferta para o Senhor, escolha-o dos rebanhos de gado, ovelhas ou cabras. Se o animal que apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito. Leve-o até a entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal para que seja aceito em seu lugar como expiação. Mate o novilho na presença do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue do animal, derramando-o em todos os lados do altar que está à tenda da congregação. Depois
tire a pele do animal e corte-o em pedaços. Os filhos do sacerdote Arão acenderão o fogo no altar e ali arrumarão a lenha. Arrumarão também os pedaços da oferta, incluindo a oferta e a gordura sobre a lenha acesa no altar. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água. Então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Aqui estão então as primeiras instruções como é que deveria se proceder esta oferta pelo pecado. O pecador confessava os seus pecados sobre a cabeça do animal. O animal era degolado, era morto em lugar do pecador, e isso simbolizava Jesus que haveria de vir e morrer em lugar do ser humano. Era pela fé que eles faziam isso. E os sacerdotes, somente os filhos de Arão, os descendentes de Arão, que poderiam estar ali como mediador, como sacerdotes. Não poderia ser descendente de outra pessoa ou de outra tribo, somente os descendentes de Arão. Em Levíticos 10, de 8 a 11, diz assim: Então o Senhor disse a Arão: Você e seus descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Se o fizerem, morrerão. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro, e ensinem aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então aqui as instruções ao povo de Israel através dos filhos de Arão. Em Malaquias, no capítulo 2 e no verso 7, nós lemos: As palavras do sacerdote devem guardar o conhecimento de Deus, e o povo deve buscar o sacerdote para receber instrução, pois ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, o mensageiro era os descendentes de Arão, que eram os sacerdotes. Em Números capítulo 6, versos 22 a 26, nos diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e a seus filhos que abençoem o povo de Israel com esta bênção especial. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Esta é a bênção sacerdotal ou a bênção araônica que é chamada. Agora, quando nós lemos lá em Hebreus no capítulo 5, Hebreus capítulo 5, que é o livro que estamos estudando, a partir do verso 1, nos diz assim: Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Hebreus 5, de 1 a 4. Aqui nós vemos então as instruções que foram dadas a Arão e aos sacerdotes que eram descendentes de Arão. Jesus, quando ele se ofereceu como um sacrifício pelos pecados de toda a humanidade, Jesus ao mesmo tempo ele é a oferta e ele é também o sumo sacerdote. E como isso aconteceu? Jesus, como nós sabemos, enquanto esteve aqui na terra, ele não podia ser sacerdote porque ele não era da linhagem de Arão. Ele não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Mas Deus o colocou como sumo sacerdote quando ele retornou para os céus após o seu ministério aqui na terra. Ele tomou o seu lugar no santuário celestial. Ele foi entronizado como nosso sumo sacerdote e que media, faz a intermediação entre nós e Deus. E por que ele foi colocado? Porque, assim como Melquisedeque, que ele também era sacerdote do Deus Altíssimo e existiu antes de Abraão, Melquisedeque já era o sacerdote. E então, Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque. É por isso que ele é o nosso sumo sacerdote e ele pode interceder por
cada pecador que se arrepende, cada pecador que confessa os seus pecados e aceita o sacrifício de Jesus realizado por nós na cruz do Calvário, este então é feito a mediação entre nós e Deus, porque Jesus diz, olha, por esse Pai eu derramei o meu sangue. Então vejam que no Antigo Testamento era um sangue de animais que eram oferecidos, que apontavam para Jesus que haveria de vir. E Jesus veio, viveu e se deu por nós, ele ressuscitou ao terceiro dia, voltou para os céus, e então ele faz agora esse trabalho de intermediação. Como nós vimos, somente os descendentes de Arão no Antigo Testamento podiam ser sacerdotes, somente os homens podiam ser sacerdotes, e também entre eles havia o sumo sacerdote, que era o chefe de todos os sacerdotes, que organizava tudo. Inclusive o sumo sacerdote era presidente do Sinédrio, que existia na época. E então, hoje, no Novo Testamento, quando nós lemos lá em 1ª Carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, nós encontramos ali escrito que todos os que aceitam a Jesus, todos que vivem como os princípios que Deus deixou para nós, todos nós somos chamados de sacerdócio real. Por quê? Porque hoje não existe mais os sacerdotes aqui na terra, como existia no Antigo Testamento. Então nós somos um reino de sacerdotes. Todos nós podemos realizar esse trabalho de interceder por alguém, orar por alguém, de encaminhar alguém para Jesus. É um privilégio que está disponível a todos aqueles que aceitam a Jesus. Então vemos que os sacerdotes, eles podiam se aproximar de Deus lá no santuário. Havia o pátio onde era oferecido o sacrifício, depois o sangue era aspergido dentro do santuário, entre o santo e o santíssimo, naquela cortina que havia, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava então no lugar santíssimo para simbolicamente fazer a limpeza, né, de todos os pecados que ali estavam. Então, hoje, no período que nós estamos vivendo, na época do Novo Testamento, todos nós podemos nos aproximar de Deus com confiança através da oração. Não é somente lá na igreja, não é somente no templo, não é somente no tabernáculo, é qualquer lugar que nós estivermos. Quando nós nos colocamos em atitude de oração, nós podemos nos aproximar com confiança do trono da graça. Então, hoje, o acesso a todos à salvação está muito mais próximo de nós do que naquela ocasião em que a pessoa tinha que ir lá no tabernáculo, sair de onde morava, quem sabe num lugar distante, e ir até Jerusalém, levar ali a sua oferta e confessar os seus pecados. Hoje nós temos acesso ao trono da graça em qualquer lugar, através da fé, onde nós estivermos. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a todos que estiveram conosco mais uma vez. Voltaremos amanhã, se Deus nos permitir. E não nos esqueçamos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.